Pessoal, caí num jogo aqui. Um jogador da Mega Sena é supersticioso e só faz jogos em que o primeiro número do jogo é par, o segundo é ímpar, o terceiro é par e o quarto é ímpar, o quinto é par e o sexto é ímpar. Tá? Eu estou supondo que esses números estão em ordem, que o primeiro é o menor, o segundo é o segundo menor e assim sucessivamente. Faça um programa que imprima todas as possibilidades que esse jogador tem. Tá? Então, estou supondo que o primeiro é o menor, o segundo é o segundo menor e assim sucessivamente. Então, a gente vai ter que montar um programa que gera todas as jogadas desse jogador. Então, vamos lá dar uma olhada. Como é que a gente monta? Primeiro é par, segundo é ímpar. Tem muitas formas de fazer, tá? Tem muitas formas de fazer. Deixa eu pegar aqui. Vamos pegar um compilador online e vamos começar a trabalhar no compilador online. Primeiro, vamos fazer o seguinte, aqui eu tenho o fatorial calculado, tá? Fatorial é isso. Eu posso ter o combinação, deixa eu colocar aqui de tipo long, né? Long, aqui também do tipo long, fatorial, long resposta. Trabalhar com long que a gente trabalha com números maiores. Long int, né? Long int recebe o n, calcula a resposta. Ui, pode ser int aqui, mas vamos colocar tudo long int. Aí ele multiplica, tá? Resposta vezes i, calculei o fatorial. Long int, eu quero calcular a combinação de n, k, k. Como é que eu calculo? É fatorial de n dividido por fatorial de k vezes fatorial de n menos k. Tá? Então é assim que eu calculo fatorial. Eu tenho que ter cuidado, se o n for 0, o fatorial dá 1, tá certo? Eu acho que tá tudo certo. Então, com essas contas, qual que é a chance? Quantas combinações diferentes eu tenho para jogar na cena? Quantos jogos diferentes eu tenho para jogar na cena? Eu tenho o número de jogos diferentes para jogar na cena. Eu tenho que escolher números entre 1. É 1 e 60 a cena? Deixa eu verificar esse detalhezinho. Eu vi aqui que vai de 1 a 60 os números da cena, né? Então, o número de combinações possíveis que eu tenho, combinações de 60 números em grupos de 6. Essa é a chance de você ganhar na cena, tá? Então, a chance de você jogar na cena é combinação de 60 em grupos de 6. Será que ele calcula isso aqui? Será que o long int aguenta o fatorial de 60? Tô com medo. Tô com medo. Não sei se ele consegue calcular essa conta toda, não. Tô achando que... Sei lá. Combinação de 60 em grupos de 6. Vamos ver se o número não fica muito grande. Se o long aguenta. Opa. Porcentagem LD. Combinação. Vamos colocar a combinação de 10, 6 a 6. Combinação de 10 vai dar 200. Combinação de 20. O número cresce assim. Combinação de 20 em grupo de 6 já deu 38.000. Combinação de 30 em grupos de 6. Opa, de 20 deu. De 30 em grupos de 6. Ele deu pau. 30. Parece que ele estourou a capacidade. Ah, porque eu coloquei long int, tá certo. Fatorial é do tipo long int. Deixa eu ver. Ele não conseguiu calcular 30? Deu menos 2.
Ele não consegue calcular fatorial de 30? Deixa eu colocar aqui. Ele estoura, será? Se ele não consegue de 30, muito menos de 60. Fatorial de 30. Fatorial de 20. O número é brutal, tá? Então, dá da casa dos bilhões, mas fazendo dessa maneira, ele não foi capaz de fazer. Vai ter que simplificar um pouquinho. Tá? Fatorial de n, fatorial de k, fatorial de n menos k. Vamos pegar aqui. Supondo que k... ele estourou a capacidade de representação do long int. Tá? Então, vamos fazer a conta aqui do combinação de n, k, k. Deixa eu pegar aqui Keynote. Eu vou ter... Como é que eu calculo isso? Eu vou ter... Como é que eu faço essa conta? Eu faço 60 fatorial dividido por... Aí eu vou ter que colocar um símbolo de dividido por 6 fatorial. Vou colocar aqui 6 fatorial e 54 fatorial. N menos K. O N que é menor vai ser 54 fatorial. Tá? 60 fatorial ele não computa, mas seria 60 vezes 59 vezes 58 vezes 57 vezes 56 vezes 55 vezes 54. E aí eu tenho que cortar este valor com este valor aqui. Tá? Então eu tenho que repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tem uma outra forma para eu tentar economizar os meus números. Eu vou ter que fazer o seguinte. Vou ter que fazer for int i igual a 0 e menor do que k, repetir 6 vezes, i mais, tá? I igual a 1, i menor ou igual que k, i mais, eu vou calcular aqui, tipo long int resposta, igual a 1, eu vou fazer resposta vezes igual n menos i, tá? E depois eu vou dar um return resposta dividido por fatorial de k. Então estou tentando fazer essa conta de uma maneira que eu não estoure a capacidade do long. Tá? Então eu vou multiplicar aqui. O que eu vou multiplicar? Porcentagem LD n menos i. Eu vou estar multiplicando esse valor aqui. E depois, aí, então dessa maneira eu devo ser capaz de calcular combinação de 60 em grupos de 6. Tá? Então é uma forma... Eu estou tentando cortar, eu estou cortando, como eu fiz aqui, ó. Eu corto 54 fatorial com 54 fatorial. E aí eu divido, o valor fica mais compacto. Tá? Eu estou fazendo uma simplificação e assim, dessa maneira, ele deu um probleminha aqui na linha 15, n menos i. Então vou colocar aqui long int i. Fazendo tudo com long int. N menos i, para não ter ordem. E aí ele calculou aqui uma chance
em 45 milhões. A chance de você ganhar na cena. Quantas combinações eu tenho de 6 números, tá? Deixa eu fazer aqui do tipo long int meu combinação 2, só para eu ter certeza que tá certo, que é fatorial de n dividido por fatorial de k vezes fatorial de n menos k. Tá? Então essa aqui é outra forma de calcular combinação que acaba gerando números maiores no meio das contas. Tá? Então vou colocar a combinação de 10, 6 a 6 e combinação de pela outra conta, vamos ver se está batendo. Tá? É sempre bom você fazer alguma coisa por 2 caminhos e ver se está batendo. Então por enquanto eu estou calculando a chance de você ganhar na cena. É uma em cada tantos milhões. Ó, não bateu perfeitamente. Então, o 10, ó, 10, 6 a 6, ele fez 9, 1, 2, 3, 4, 6, tá. Então, ele teve que, aqui seria 0 até cá. Então, aqui eu vou estar fazendo 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, dividido por 4 fatorial. Dividido por 10, 9, 8, 7, 6, 5, são dividido por 6 fatorial. Agora está batendo a conta. Tá? Então, se eu pegar agora a combinação de 60 em grupos de 6, o primeiro vai aguentar fazer, o segundo não. Porque o segundo quis calcular o fatorial inteiro, estourou a capacidade. Mas ele deu aqui da ordem dos milhões, 50 milhões. Tá? 50 milhões. Então, essa é a chance de você ganhar na Mega Sena. Será que ele tem esse valor aqui no site da Caixa? A chance, qual que é a acumulação? Probabilidade. Aqui, ó, a chance, a probabilidade é de 1 em cada 50 milhões, 63.860. Vamos ver se a continha está certa. 50, 63.860. Essa é a chance de você ganhar na Mega Sena. 50, 63.860, a gente calculou corretamente. Tá? Mas o problema não é, eu não queria saber a chance, ó, mas a gente teve que tomar alguns cuidados, tá? A primeira forma que eu calculei, ele calcula corretamente. A segunda forma que eu calculei dá um overflow no long int, tá? Então tem que tomar alguns cuidados aqui, como que você faz as suas contas para que não haja overflow nos seus valores. Mas como é que eu gero todas as combinações? Eu vou ter que fazer o seguinte, eu não sei quanto tempo vai demorar, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, for, vou chamar aqui de número 1, vou colocar aqui x1, tá? For int x1 igual a 0, x1 vai até os 60, x1 mais mais. Na verdade ele não vai até os 60, mas podemos colocar assim. Esse é o primeiro número. O segundo número, ele vai de x2 igual, eu não posso colocar o mesmo número duas vezes? Não posso, então vai ser x1 mais 1, x2 menor do que 60, x2 mais mais. Esse é o segundo número. Estou gerando for encadeado, tá? Quando você fala em for encadeado, significa que seu programa está ficando ruim. x3 é igual a x2 mais 1, x3 menor do que 60, x3 mais mais. Tem uma regra que é a seguinte: colocou mais do que 3 for encadeados, seu código não presta. Tá? Esse código aqui, em especial, ele está gerando as combinações, todas as combinações possíveis, né? x4 igual a x3 mais 1, x4 menor do que 60, x4 mais mais. Faltam só 2. Olha o tanto de for encadeado. Isso aqui é brutal, porque o primeiro vai repetir, o segundo vai gerar todas as possibilidades, para todas as possibilidades do primeiro, para todas as possibilidades do segundo, para todas as possibilidades do terceiro e assim sucessivamente.
Aí vai ser o x4, vai ser x5 igual a x4 mais 1, x5 menor do que 60, x5 mais, e finalmente nós vamos ter aqui o x6. Eu quero gerar, nem sei quanto tempo vai demorar. x6 igual a x5 mais 1, x6 menor do que 60, x6 mais. Tem que dar uma conferidinha. x1 0, x1 60, x1 mais. x2 x1 mais 1, x3 x2 mais 1, x4 x3 mais 1, x5 x4 mais 1 e x6 x5 mais 1. Aqui ficou x1, x2, x3, x4, x5, x6, x1, x2, x3, x4, x5, x6. Eu acho que está certo. Então aqui eu vou imprimir todos os jogos possíveis da Mega Sena. 1, 2, 3, 4, 5, 6 barra N. Vai ser x1, 2, x3, x4, x5, x6. Esses são todos os jogos possíveis da Mega Sena. Não sei quanto tempo vai demorar para ele jogar. Então vou dar run. Aqui ele deu uma choradinha. Ó, tá gerando os jogos, né? Eu estou no compilador web, tem o tempo que ele gasta aqui, né? Tá gerando todas as jogadas possíveis. O primeiro número ainda está no 0. Vai demorar pra caramba. Vai demorar pra caramba. Eu vou fazer o seguinte, eu vou matar esse processo e vou tentar acelerar ele um pouquinho. Eu vou tirar isso daqui e eu vou só imprimir esse for mais externo se ele está andando no for mais externo. Porcentagem D, vou chamar aqui de A, porcentagem D, barra N, vou colocar x1. Vou imprimir o x1. Quero saber agora sem impressão na tela, que supostamente é mais rápido, né? Eu teria que ter comentado isso aqui para acelerar, porque o printf é muito lento. Tirei o printf. Ó, agora foi sem o printf, beleza. Sem o printf foi rapidinho. Quem está segurando a onda aqui é o printf. Tá, então deixa eu fazer um teste aqui. Vou pegar aqui do tipo longint counter igual a 0, C. Vou fazer um ACC++. Para cada uma das jogadas vou fazer um ACC++. E no final vou imprimir printf o número de jogadas possíveis. Porcentagem LDACC. Ele está dando uma mensagenzinha de erro na linha 24. É bom dar uma olhada. Tá? Linha 24. Combinação porcentagem LD. Ah, tá. É só um. Vamos ver aqui. Rodou. Tá? Ele não imprimiu nada, imprimiu o ACC. Ah, não, o ACC ainda está dentro do for, tem que ser fora do for. Então, run. Tum. Olha lá, o ACC começou no 0, tá? O ACC x1, x2 menor ou igual que 60, x2 maior que x1 mais 1, x3, x2 mais 1 até 60, x4, x3 mais 1 até 60, x5, x4 mais 1 até 60, x6, x5 mais 1 até 60. Fiz ACC maior, mais e depois eu fiz o valor do ACC. Por alguma razão, não bateu perfeitamente. Vamos tentar rodar e descobrir o que aconteceu aqui, porque era para ter gerado todas as combinações. Todas as combinações são 50.063.860. E aqui ele gerou 55 milhões
525, 372. Era para ter batido, né? Era para ter gerado todas as combinações possíveis. Mas aparentemente ele gerou algumas combinações a mais. Ele gerou algumas combinações inválidas, porque ele deu 55 milhões ao invés de ter dado 50 milhões. Então vamos tentar descobrir aqui. Deixa eu colocar o printf não vai nos ajudar muito, né? Alguma coisinha aqui ficou errada. x1, x1 igual a 0. X1 começa no 1. Tá? Elementar, meu qual é Watson. É de 1 a 60. Agora bateu. É um pequeno erro na programação, significa que tudo pode estar errado. Tá? Aí, gerei todas as combinações possíveis de jogo da Mega Sena. Tá? E ele quer imprimir algumas regras. Então vamos ver aqui quais são as regras que ele tem. Só faz jogos em que o primeiro número é par, o segundo é ímpar, o terceiro é par, o quarto é ímpar, o quinto é par e o sexto é ímpar, tá? Então teria que fazer se aqui vou ter que fazer o seguinte: se x1 resto da divisão por 2 for 0 e o x2 for 1 e x2 for 1 e x3 for 0 e x4 for ímpar e x5 for par e x6 for ímpar. É essa a regra que ele quer. Primeiro é par, segundo é ímpar, par, ímpar, par, ímpar. Aí ele joga. Se essas condições forem verdadeiras, então nessas condições aqui ele vai jogar. Então ele vai. É uma das formas que eu tenho para fazer. Não sei quantas jogadas vão respeitar essa restrição, tá? Mas vamos ver o que vai dar. Então, primeiro é par. Aqui. O próximo aqui é ímpar. Par. Tá? E aí ele vai imprimir todas essas jogadas. Quantas são? Vai demorar essa impressão? Tá imprimindo. Par, ímpar. Vai demorar, tá? Eu não vou ficar aqui esperando, não. É mais fácil eu contar, porque tô vendo aqui pela progressão dos números que vai demorar bastante. Por causa do printf. Mas tá gerando, tá? O problema é pedir para fazer isso aqui. Tá? Faça um programa que imprima todas as possibilidades de jogo que esse jogador supersticioso pode jogar. O programa é esse. Quanto tempo vai demorar para rodar? São outros 500, tá? Mas eu posso medir aqui. Eu posso medir quantas jogadas tem. Quantas jogadas tem é mais fácil. Tá? O número de jogadas, eu tiro o printf para dar uma acelerada boa. Eu tiro o printf para dar uma acelerada boa. E aí eu faço um ACC++. Vamos ver quantas vezes ele vai passar aqui dentro. Ó, caiu de 50 milhões para perto de 1 milhão. Tá? Caiu bastante aqui o número de possibilidades. Caiu de 50 milhões para perto de 1 milhão. Então, o primeiro número era par. Então, o primeiro número sendo par,
ele teria que começar no 2. Ir até o 60. Outra maneira de fazer. Então, vou até guardar esse valor aqui. Tá? Deixa eu até guardar esse valor aqui. Que é o número de jogadas. Que respeita a regra. Eu poderia fazer o primeiro número de 2 a 60. Pulando de 2 em 2. Então, x recebe x mais 2. X mais igual a 2. O segundo número começa no x mais 1. Também faz x2 mais igual a 2. Vai subindo de 2 em 2. O x3 começa no x2 mais 1. E eu faço x3 mais igual a 2. O x4 começa no x3 mais 1. E também faz um x4 mais igual a 2. Vai subindo de 2 em 2, de par em par ou de ímpar em ímpar. x4 mais 1. Aqui. Mais igual a 2. E x6 igual a x5 mais 1 mais igual a 2. Então, eu vou subindo de 2 em 2, tá? Então, outra forma de fazer. Não vou precisar desse if, tá? E vamos ver quantas jogadas vão dar fazendo dessa maneira. O primeiro percorrendo os pares, o segundo concorrendo os ímpares, o terceiro percorrendo pares e assim sucessivamente. Rodou 9 milhões 906.192. Bateu, tá? Também essa é outra forma de fazer o programa. Se eu tirar essa linha de comentário, eu ponho para rodar, o programa pede isso. Pode ser porque eu estou no compilador web, tá? Mas ele é meio demoradinho, que ele demora para imprimir todas essas jogadas. E eu não vou ficar esperando até o final. Tá? Pessoal, o que seria interessante fazer? O que seria interessante fazer? Vamos lá, o que eu acho que seria legal? Você poderia, já que estamos aqui, né? Você poderia sortear, fazer um sorteio da Mega Sena, tá? Fazer um sorteio da Mega Sena. Deixa eu pensar se a gente já tem conhecimento suficiente para fazer o sorteio da Mega Sena. A gente tem que sortear números sem repetição. A gente tem que sortear 6 números. Como é que eu sortearia? Como é que eu faria um sorteio da Mega Sena? Eu vou criar aqui. Como é que eu poderia fazer? Deixa eu me concentrar um pouquinho. Eu vou ter os valores da Mega Sena, sendo x1, x3, x4, x5, x6. Tá? Então eu quero fazer um sorteio da Mega Sena. Criei variáveis globais. Aí eu chamo aqui um sorteio. Sorteio da Mega Sena. E eu vou ter que gerar números aleatórios, tá? Eu vou ter que gerar 6 números aleatórios. Então, vamos pegar aqui. Tipo int. Vou colocar aqui x1 igual a rand. Rand é um número aleatório. Resto da divisão por 60 mais 1. Gerei um número aleatório entre 1 e 60. Tá? Aí eu tenho que gerar 6 números aleatórios. Gerei o x1, gerei o x2, gerei o x3, gerei o x4, gerei o x5. Aqui eu já estou fazendo coisas além do exercício, tá? E gerei o x6. Fiz um sorteio aleatório. Tá? Então, fiz um sorteio aleatório. Só que pode ter acontecido alguma repetição. E aí eu vou imprimir. Então, vamos lá. Aqui eu estou gerando todas as jogadas possíveis. Agora eu estou querendo fazer um sorteio aleatório da Mega Sena. Então, vou comentar essa parte aqui. E eu vou fazer um sorteio da Mega Sena.
E aí eu vou imprimir. Eu vou chamar aqui a função sorteio. Fiz o sorteio da Mega Sena. E agora eu tenho que chamar porcentagem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não sei se vai dar conflito do nome de variáveis. Eu acho que não, tá? Gerei 6 números aleatórios e mandei imprimir os 6 números aleatórios. x1, x2, x3, x4, x5. Opa, fechei aqui sem querer. Voltei. x5 e x6. O problema é que pode haver repetição. Pode haver repetição, tá? Então vamos ver o que vai acontecer. Vou dar o run. Tem um warningzinho. Declarei. Deixa eu ver o que deu de warning aqui. O warning é importante dar uma olhada. Warning implicit declaration of function rand. Também a biblioteca do rand, né? Então tem que colocar aqui rand c import include. Qual que é o include? Qual que é a biblioteca? Include stdlib, parece. Include lib.h. Aí eu acho que vai ter o rand, vamos ver. Tá, include stdlib. Ó, gerou uma sequência de números aleatórios. 44, 47, 58, 56, 50. Se eu rodar de novo, ele está dando a mesma sequência aleatória. Então, para ele gerar sequências aleatórias diferentes, eu tenho que fazer, antes de fazer o sorteio, eu tenho que colocar um srand times null. Eu acho que esse é o padrãozinho para eu gerar uma semente aleatória diferente a cada rodada. Vamos ver se funciona. Aqui. Times é da biblioteca time.h. Que aí ele gera uma semente diferente. Então agora parece que está rodando de maneira aleatória. Cada vez que eu chamo times implicit declaration of function times. Será que é time? Será que é assim? Deixa eu ver. Ó, agora girou. 56, 52, 2, 26, 48, 49. 13, 18, 52, 22. Você pode fazer um gerador de números aleatórios aqui, sorteios da Mega Sena, ó. 28, 53, 34, 19, tá? Tá gerando números aleatórios para a Mega Sena. Em algumas raras situações ele pode gerar números iguais, aqui, ó. Gerou 23 diferente. Então, para estar mais correto, você deveria fazer do tipo int repetição igual a falso, tá? Repetição igual a falso. Aí você faz um do, pode ser um do while, repetição. Enquanto houver repetição, você vai repetir o processo, tá? Então você começa dizendo que repetição é igual a falso, tá? Você começa dizendo, ó, não houve repetição, e aí você tem que fazer as probabilidades. Se x1 for igual a x2, repetição recebe 1. Se x1 for igual a x2, se x1 for igual a x3, se x1 for igual a x4, se x1 for igual a x5, se x1 for igual a x6. Meio tedioso, mas se x2, só estou dando um jeitinho de eliminar a repetição. Se
x2 for igual a x3, x4, x5, x6. Se x3 for igual a x4, x5 ou x6. Se o x4 for igual a x5, se o x4 for igual a x6, ou se o x5 for igual a x6. Então, nesses casos aqui, houve repetição, tá? Não é a forma mais elegante de resolver o problema, mas se houver repetição, aí eu sorteio os números de novo, tá? A repetição cai para zero, sorteio 6 números, e aí eu eliminei a possibilidade de repetição. Ficou um código interessante, como fazer um sorteio da Mega Sena, tá? Teria como fazer isso melhor? Ah, sempre tem, né? Sempre tem jeito de fazer melhor. É que a gente ainda não sabe vetor, a gente não sabe lista, a gente não sabe um monte de coisa importante. Então, sem saber muita coisa importante, a forma de fazer o sorteio, eu fiz essa daqui, tá? Variável global. Agora eu faço o sorteio. Se houver repetição, eu refaço o sorteio, tá? Então vamos lá. Aqui ele reclamou na linha 50, alguma coisinha na linha 50. Repetição, né? Repetição. Ah, tá. Essa variável tem que ser declarada fora do do. Repetição recebe 0. Vamos executar. E agora está lindamente gerando sorteios da Mega Sena. Ao invés de você gastar o seu dinheirinho apostando na Mega Sena, tá? Você pode tentar fazer um programinha de computador e ver quantas rodadas você precisa rodar para ganhar na Mega Sena, tá? Então você pode fazer um simulador de Mega Sena, simular, aqui eu escolhi os números tais, quantas rodadas são necessárias até sair o meu número da sorte. Sinto informar que é uma a cada 50 milhões, tá? A chance de você cair, morrer a caminho da lotérica é muito maior que a chance, quer dizer, se você for 50 milhões de vezes caminhando até a lotérica, a chance de você morrer no caminho é muito maior. 50 milhões de vezes. Para começar, se você for uma vez por dia na lotérica, você vai precisar de várias vidas até dar 50 milhões, né? Então a chance de você morrer, se você fizer um jogo por minuto, a chance de você morrer antes de ganhar. Quanto são 50 milhões de minutos? 50 milhões de minutos, quanto que é? 50 mil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 50 milhões dividido por 3.600, eu tenho horas. Tá? Tá. Estou fazendo 50 milhões de minutos, né? Estou fazendo uma jogada por minuto. Então, se eu dividir por 60, eu vou ter o número de horas, tá? Se eu pegar o número de horas e dividir por 24, eu tenho o número de dias. Se eu dividir o número de dias por 365, eu tenho o número de anos, 95 anos. Então, se você fizer uma jogada na cena por minuto, você vai gastar 95 anos até você ser sorteado pela primeira vez. Então, se você fizer uma jogada por minuto na cena, a chance de você morrer antes de ganhar é muito grande. Sinto informar, não precisa nem de coronavírus, não precisa nem de nada. Assim. 95 anos em média. Pode ser que seja mais, pode ser que seja menos. Em média, demora-se 95 anos. Pode ser que você acerte na primeira. Pode ser que você demore 200 anos até acertar. Tá? Então, isso aqui é uma brincadeirinha. Você pode fazer aqui os sorteios, né? E aí você pode ver se você
caiu no bilhete premiado. Tá, vamos brincar aqui. Vou fazer aqui a minha jogada. Meu lance. Meu lance vai ser Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, tá? Então eu tenho aqui o meu lance, eu vou colocar os números 2, 7, estou em ordem crescente, 9, 12, 30 e 40. Fiz a minha fezinha. Fiz a minha fezinha aqui, né? Vou colocar meu contador a 0. Tá? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um sorteio, tá? Faço o meu sorteio. E vou refazer o sorteio. Faço um ACC++. Fiz o meu sorteio, fiz um ACC++. Enquanto o meu Y1 for diferente do meu X1, ou o Y2 for diferente do X2, ou o Y3 for diferente do X3, ou o Y4 for diferente do X4, ou o Y5 diferente Y5 diferente do X5, ou Y6 diferente do X6, tá? Enquanto houver alguma diferença, ele vai repetir o sorteio e depois eu coloco aqui printf quantos sorteios foram necessários até eu ganhar na cena. Por isso que eu não jogo, né? Jogada seria sorteios. Sorteios até a vitória. Porcentagem LD ACC. Vamos ver quantas vezes eu tive que repetir o sorteio até. Então tá aqui. Ele fez um sorteio. Tá fazendo sorteios, né? Números pseudo-aleatórios. Tá demorando. Por enquanto ainda não ganhei. Não sei quanto tempo vai demorar para eu ganhar. Para me ajudar aqui, se ACC resto da divisão por 10.000 for igual a 0, só para ter uma noção de se o tempo está andando, né? Vou colocar aqui a cada milhão de sorteios vezes, tá? A cada milhão de sorteios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou imprimir meu ACC. Vamos ver aqui. Vamos ver quanto tempo vai demorar para eu ganhar na cena. Tá demorando, né? Acho que ainda não teve 1 milhão de sorteios. Mas é um simulador de jogo na cena que a gente está fazendo aqui, tá? Vou facilitar minha vida, tirar 2 zeros e mandar rodar. Vamos ver aqui. Faz o sorteio, repete. Opa. Ah, faltou um barra N aqui. Esse barra N me quebra. Aqui, na verdade, né? Barra N. Porque ele fica esperando. Vamos lá. Olha o número de sorteios na Mega Sena que tá tendo. Tá tendo alguns milhares de sorteios. Deixa eu colocar aqui. 1, 2, 3. Opa. Tá, um a cada 1 milhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, a cada 1 milhão de sorteios, ele imprime
o ACC. 1 milhão, 2 milhões, 5, 7 milhões de sorteios, ainda não ganhei. Tá. 20 milhões de sorteios, ainda não ganhei. Já teve 30 milhões de sorteios, ainda não ganhei. Minha expectativa é que ali pelo 60 milhões de sorteios eu tenho uma chance de ganhar. Mas não é garantido. Tá? Então chegou 60 milhões de sorteios. Nada por enquanto. É, gente, não tá fácil ganhar na cena não. 80 milhões de sorteio e nada por enquanto. É, isso aí pode demorar bastante. Podia ser menos, podia ser mais. Chegou aqui 100 milhões de sorteios. E nada por enquanto. Tá? Vou facilitar a minha vida. Vou acertar só os primeiros 5 números. Não é bem aqui, né? Acertar os primeiros 5 números. Vamos ver qual é a chance de acertar os primeiros 5 números. Também. Será que eu programei certinho? Vamos ver aqui. É, não tô ganhando muito. Vou colocar aqui, acertar o primeiro número e o segundo número. O primeiro tem que valer 2, o segundo tem que valer 7. Vamos ver, aí é para ser rapidinho. Sorteio até a vitória. Para acertar os dois primeiros números foram 7.800 e cacetada. Vamos ver qual foi o sorteio que me levou. Lembrando que os números que eu joguei estão aqui. 2, 7, 9, 12, tá? Então, botei para rodar. Sorteios até a vitória. Uma determinada quantidade. Sorteios até a vitória. 6.500. O número aqui. Ah, tá, eu tenho que tirar esses sorteios daqui para não alterar. Ele começa com 7, depois vai para 9. Olha lá. Começou com 2 e 7. Acertei o 2 e 7. 3.000 rodadas para acertar o 2 e o 7. Vou colocar o Y3. Ou Y3 diferentes de X3. Acertar 3 números. Os 3 primeiros. 2, 7 e 9. Foram 217 mil tentativas. Aí eu acertei o 2, o 7 e o 9 na sequência. Vou colocar o Y4. Acertar 4. E Y4. Se for diferente de X4, repete tudo de novo. Ó. Acertar o... Aí. Deu certo. Demorou 4 milhões de rodadas. Agora ele acertou o 2, o 7, o 9 e o 12. O 2, o 9, o 7 e o 12. Aí você fala, já foi 4, falta só 2. Vou colocar ou Y5 diferente de X5. Você vai ver que vai ficar bem mais difícil. Quando ele for diferente de X5, agora tem que acertar os 5 primeiros. Ó, já vai para casa dos milhões. Tá em ordem crescente os meus números? 9, 12 tá em ordem crescente. Acertar os 5 primeiros. Já vai muita jogada para acertar os 5 primeiros. Ah, só uma pergunta. Eu sorteio os elementos em ordem? Não, não sorteio os elementos em ordem. Então tô falando bobagem, gente. Tá? Eu teria que ter sorteado os elementos em ordem. Opa, percebi aqui o meu errinho. Tá? Sorteou X1, sorteou X2. E aí eu tenho que perguntar.
Se x1 for menor do que x2, tem que trocar eles. Vou fazer aqui. Int aux. Aux recebe x1, x1 recebe x2, x2 recebe aux. Os dois primeiros estão ordenados. Agora eu tenho que pegar o x3 com o x2. Aí vou ter que fazer isso aqui. Tem que ordenar esses números. Se o x3 for menor do que o x2, se o x3 for menor do que o x2, 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 x3. Aí eu estou ordenando os meus números, tá? Depois a gente vai aprender a ordenar melhor. Mas aqui eu estou ordenando. Se x3 for menor do que x2, aux recebe x2, x2 recebe x3, x3 recebe... Aí eu preciso repetir o x1 com o x2, que agora o x3 pode estar no lugar do x2. E eu faço isso aqui. Aux recebe x1, x1 recebe x2, x2 recebe aux. Agora, se o x4 for... Aí eu tenho que repetir esse raciocínio aqui. E se o x4 for menor do que o x3, aí aux recebe x4, aux recebe x3, x3 recebe x4, x4 recebe aux. E repito essas comparações aqui. Estou ordenando. Agora eu tenho que comparar se o x5... Tem que comparar aqui. Se o x5 for menor do que o x4, aux recebe x5, x4, x4 recebe x5 e x5 recebe aux. Tá? E agora, finalmente, eu tenho que comparar o x6. Então, eu tenho que repetir esse processo aqui. E se o x6 for menor do que o x5, aux recebe x5, x5 recebe x4, x4 recebe aux. Agora o meu sorteio, depois desse algoritmo que eu fiz, o meu sorteio vai ser sempre, deixa eu até colocar aqui, meu sorteio vai ser sempre ordenado, tá? Faz aqui um sorteio, imprime e dá um return. Não sei se ele vai aceitar aqui. Deu um return, tá? Então, agora o meu sorteio vai estar sempre ordenado. x1, x2, x3, porque ele reclamou, faltou um ponto de vírgula aqui. Por isso que estava dando tão difícil de ganhar na cena. Ó, agora o meu sorteio, fiz o sorteio e imprimi. 56, 18, 26, 29, 44 e 25. Não ficou ordenado. Opa. Então, o que eu fiz de errado aqui? Sorteio x1, sorteio x2. Se x1 for menor do que x2, aux recebe x1, x2 recebe x2, x2 recebe aux. Sorteei x3, aux recebe x2, x2 recebe x3. Se x1 for menor do que x2, tá tudo certo. Se x1 for maior do que x2, é que eu preciso trocar. Se x3 for menor do que x2, eu troco. Se x2 for maior do que x1, se o x2 for... Estava invertido. Se x1 está menor, aqui. Se x4 for menor do que x3, ok. Se x3 for menor do que x2, ok. E se x2
for menor do que x1. x5 menor que x4, 4 menor que 3, 3 menor que 2 e 2 menor que 1. 6 menor que 5, 5 menor que 4, 4 menor que 3, 3 menor que 2 e 2, se o x2 for menor que o x1, eu troco. Vamos ver. Sorteei. Tum. Agora os números estão ordenados. 3, 4, 16, 31, 57, 34. Tum. Os números estão ordenados. 28, 31, 32, 56. Tá gerando uma sequência de números ordenados, tá? Se os números estão ordenados, eu só tenho que comparar o x1 com o x2, tenho que comparar o x2 com o x3 eu tenho que comparar o x3 com o x4, o x4 com o x5 e o x5 com o x6 para eliminar a repetição. Não preciso comparar tudo, tá? Eles estão ordenados. Se o primeiro for igual ao segundo, se o segundo for igual ao terceiro, se o terceiro for igual ao quarto, se o quarto for igual ao quinto, se o quinto for igual ao sexto, tá? Então, esse aqui é um gerador de números da Mega Sena, tá? Então, esse é um gerador de números da Mega Sena com ordenação, tá? E aí eu tô vendo se os meus números estão batendo até o x5. Então, agora, se eu quiser, deixa eu comentar isso aqui, fechou, ponto e vírgula, comentou. Se eu quiser bater o primeiro e o segundo, são... Opa, tem que tirar esse return daqui. Se eu quiser bater o primeiro e o segundo, são sorteios até a vitória. 9 sorteios bateu o primeiro e o segundo. Se eu quiser bater o primeiro, o segundo e o terceiro, vamos ver quantos sorteios até bater o primeiro, o segundo. Ó, um detalhezinho, se eu trocasse esse ou comercial aqui por um símbolo só, já dava tudo errado. Primeiro, o segundo e o terceiro. Foram 2.300 sorteios. Agora eu quero bater o quarto. Vamos lá. x4. Enquanto o x4 for diferente do que y4, vamos ver quantos sorteios. Foram 48 mil sorteios até eu acertar 4. Até eu acertar 5. Aqui, tá certo. Até eu acertar 5. Foram os 5 primeiros, né? Não é bem a quina. Foram 1.391.709 sorteios. E para eu bater os 6 números, então, se o último for diferente, eu repito. Se o Y6 for diferente do X6, eu repito. Vamos ver quantas rodadas eu preciso até ganhar na Sena. Quantos milhões de rodadas eu preciso até ganhar na Sena? Estamos aqui na torcida. Em torno de 50 milhões. Na média, 50 milhões. Vamos ver aqui. Por isso que eu não jogo. Porque eu faço as contas das probabilidades e não fico muito feliz. Eu prefiro jogar aqui no meu computador. Olha lá. Tá. 54, 55 milhões. Por enquanto não ganhei na Sena. Se eu parar e começar de novo, continua a mesma chance. É uma chance constante, né? 70 milhões de jogadas. Até o... tá demorando para eu ganhar na Sena. Acertei, ganhei na Sena. 92 milhões de jogadas até eu ganhar na Sena. Mas ganhei, O importante é ter fé. Vai que Deus ajuda aquelas bolinhas lá que estão pulando, ele consegue fazer um milagre e abençoar a pessoa, né? Vai que Deus tem o poder de alterar o resultado da cena a seu favor.
Tem uma frase interessante que dentro daquilo que Deus tem para a sua vida, certamente não é o fato de você ficar rico. Isso aí não está dentro dos planos de Deus para a sua vida. Deus não gosta. Pode ser um plano seu, mas nos planos de Deus acho que não. Então, 92 milhões de jogadas até eu ganhar na cena. Vamos rodar mais uma vez? Pode ser que dê menos, vamos torcer. Vai que você ganha 7 milhões, 8 milhões. Tá? Estamos jogando na cena. Opa, só 19 milhões de jogadas e você já ganhou na cena. Rapaz de sorte. Apenas 19 milhões de vezes e você ganhou na cena. Muito bem. Você foi um felizardo. Tá? Então tá aqui. Vou dar uma passada nesse código que não está a coisa mais linda, né? Eu poderia ter aqui um método chamado ordena, que eu sempre gosto de quebrar em métodos menores. E o meu método ordena faria essas ordenações aqui sem usar vetor. Usando o vetor a coisa fica bem mais fácil, tá? Usando o vetor a ordenação se torna um problema bem mais tranquilo. Mas sem usar vetores, eu já estou doido para ensinar vocês a usar vetores, né? Tô querendo logo entrar com os vetores, né? X5, você vê que dá um trabalhinho. Depois a gente transforma isso tudo em laço de for. E o X6 está aqui. O último, né? Fez a ordenação. Então a ordenação está aqui. Deixa eu ver se ela está bem identada. Vamos identar aqui adequadamente. Isso é uma ordenação de 6 números, feitas sem vetor, tá? Não é que eu não sei ordenar, sei ordenar sim. Mas é que sem vetor a gente precisa fazer dessa maneira. A ordenação de 6 números. Pergunta boa para botar em prova, só se for para ferrar com os alunos, né? Ordena 6 números. Mas o raciocínio, tá? O raciocínio por trás dessa ordenação não é tão complicado, tá? Isso aqui é um algoritmo que a gente chama insertion sort. Algoritmo de inserção. Você pega o último, depois você ordena o penúltimo. Desculpa, você ordena o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro, depois ordena o quarto, o quinto e o sexto. Esse é um algoritmo chamado insertion sort, sem usar laços de repetição. Estamos acabando? Estamos acabando nossa paciência aqui, né, para fazer essa ordenação. Mas esse algoritmo ordena. Então, estou fazendo a ordenação. Aqui. Beleza. Estou ordenando 6 inteiros, sem usar vetor. Agora é a última leva. Dava para fazer mais compacto? Não sei. Dava para fazer certamente a ordenação usando vetores, né, que a gente ainda não aprendeu. Mas a ordenação usando vetores é bem mais legal. Tá, então deixa eu fazer aqui. Ordenação usando vetores. Estamos quase lá. Estamos quase lá. Terminamos a ordenação. Então, essa ordenação tem que ser feita logo após eu sortear os números. Então, sorteio o primeiro, sorteio o segundo, sorteio o terceiro. Tudo variável global. Sorteio o quarto, o quinto e o sexto. Aí eu faço a ordenação. Tá? Faço a ordenação. Aí vamos ver se está ordenando bonitinho. Sorteia, ordena. Deu um probleminha no método ordena. Void ordena. O que ele não gostou do método ordena? Linha 28. Linha 28. Ordena se x1 for menor que x2. Ah, faltou a variável aux. Tá aqui. Run. Ó.
Aí, ah tá, é ordena, não é ordenação. Tem que chamar o método ordena. Run. Aqui. Sorteou uma sequência ordenada. Sorteou uma sequência ordenada. Então, só para relembrar nossa tristeza, o sRand tem que ser sempre um sRand null aqui para ele gerar números aleatórios diferentes. É a semente, né? Eu estou usando o tempo como semente. É relativamente seguro, mas não é tão seguro isso aqui, mas para nossa necessidade, ok. Tá? Gerar uma semente, o tempo como semente. Tem que acertar o primeiro. Se errar o primeiro, ou errar o segundo, ou errar o terceiro, ou errar o quarto, ou errar o quinto, ou errar o sexto, ele repete o processo. E vamos ver aqui. Última vez. Vamos ver quantos milhões de sorteios são necessários até você botar a mão na bolada. Pelo menos 19 milhões você já morreu. Seu filho já morreu, seu neto já morreu. Seu bisneto já morreu, 30 milhões, tá? 40 milhões. A chance de ganhar é muito pequena, né? 50, estamos na expectativa. Chegou nos 50. Sabe, se você não ganhou até agora, a tua chance é constante. Ela não vai aumentando com o passar do tempo. Tá? Aumenta o número de números sorteados, tudo bem. Mas se você der um pause agora, pode ser que você demore o mesmo tempo. Vamos lá. Sua chance é constante, sua chance não está aumentando ao longo do tempo. Nossa, tá difícil ganhar na cena, hein? 97. Essa vez tá braba para conseguir ganhar o prêmio. 100. Será que tá ordenadinho, bonitinho? Vamos colocar com 5 números aqui para ver se está indo rapidinho. 5 números é para ser rapidinho, tá? Só para verificar se a gente não inseriu nenhum erro no processo. Acertar 5 números. 5 números não é para demorar muito, não. Olha lá, 5 números foi rapidinho. 6 números. Opa. Aí você fala, ah, mas você matou o processo e começou de novo. A chance é a mesma. Não aumenta a tua chance, tá? A chance é a mesma. Os números aleatórios, eles vão aparecendo, tá? A chance de você ser sorteado, parar e começar de novo, não interfere em nada. A sua chance continua a mesma, tá? Então, você pode parar o processo, começar de novo. Claro que, se você considerar que foram sorteados 20 milhões, aí sua chance começa a aumentar. Tá? Mas se eu dou um stop e começo de novo, a chance continua a mesma. Aê, muito bem. 33 milhões, apenas 33 milhões de jogadas e você ganhou na cena. Você é um felizardo. Importante saber fazer as contas, tá? Se eu quisesse jogar na quina, vou deixar como exercício, tá? Vou deixar como exercício. Exercício bem interessante aqui, ó. Então, eu deixo essa parte do código para vocês, né? Deixo essa parte do código. Os códigos que eu vou deixando é para fazer, não é para ficar só olhando, né? Então aqui eu trabalhei com variáveis globais, tá? Fiz um sorteio, fiz uma ordenação, fiz um sorteio de 6 números, tá? Se houver repetição, eu sorteio de novo. Então se houver repetição, eu sorteio de novo, tá? E agora eu quero que você pare aqui, mude a condição de parada. Coloque a condição de parada se o apostador ganhou na quina. Quer dizer, acertou 5, mas não precisa ser os 5 primeiros, tá? Acertou 5. E eu quero que você coloque também, esse aqui é exercício A, coloque a condição de parada se o apostador ganhou na quina e coloque a condição de parada
se o apostador ganhou na quadra, ou seja, se ele acertou os 6 números. É muito mais fácil acertar 5 e é muito mais fácil acertar 4. Tá? Então, eu quero que você implemente essas duas condições. Ganhou na quina? Stop. Ah, o cara ganhou na quina. Quantas rodadas foram necessárias? Aí vai aparecer para você. Ganhou na quadra, acertou 4 números, mas não precisa ser os 4 primeiros, pode ser os 4 últimos, os 4 intercalado, né? Então, de qualquer forma, acertou 4 números, ganhou na quadra. Eu quero que você faça essas condições para quem ganhou na quadra e para quem ganhou na quina. O código está aqui, tá? Estou passando ele devagarinho. Esse é o código gerador que o exercício pediu. E aí nós encerramos a nossa brincadeira de cena, tá? Eu acho que foi bem divertido brincar de cena. Depois vocês desanimam de jogar. Se você sabe fazer as contas, quem sabe fazer as contas direito em geral não gosta muito de jogar, tá? Vou encerrando por aqui.